Olá, bom estar aqui de novo e de novo trazendo para vocês informações muito úteis, muito pertinentes e com certeza cada dia mais presente no dia a dia de toda a população, dos brasileiros, no mundo inteiro. Os casos de saúde mental vêm aumentando e esse que eu vou falar particularmente hoje é o top. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade generalizada. Gente, a ansiedade generalizada, o próprio nome já fala, né? A pessoa fica ansiosa por todo e qualquer motivo, mesmo que ela não consiga identificar. A ansiedade é quando a gente pergunta, por que você tá ansioso? Não sei, eu simplesmente tô ansioso. Do que você tem medo? Não sei, eu simplesmente tenho medo. Então, é uma ansiedade que parece que o perigo está em todos os locais. A gente tem medo de sair de casa, a gente tem medo de ficar em casa, tem medo se faz sol, se faz chuva. Está sempre apreensivo, como se alguma coisa fosse acontecer. Isso é ansiedade generalizada, é acerca de todas as coisas. Não é um medo de andar de avião, isso é uma ansiedade específica. Não é um medo porque eu fui assaltada ou sofri uma violência. Não, isso pode ser um estresse pós-traumático. A ansiedade generalizada, a pessoa não consegue dar nome para o que angustia ela. Mas os sintomas de ansiedade são clássicos, né? Aquela angústia, sempre tá prestando atenção em tudo que a gente chama de hipervigilância, né? Ou seja, tá vigilando o tempo todo, tá vigiando o tempo, é a janela, é a porta, é a conta bancária, é o próprio corpo, ver se tá tudo bem com a sua saúde, é a casa, são os filhos, os relacionamentos, é o trabalho, sempre está vigilante em relação aos acontecimentos à sua volta, dos mais diferentes tipos, tá? E, em geral, existe uma supervalorização, né, dos perigos, né? Existe um perigo de sair na rua? Existe. É um perigo que existe para todo mundo, né? Um perigo de você, desde tomar uma chuva, desde se perder, um perigo, talvez por que não, né? Talvez ser assaltado, mas são perigos que não podem acontecer, mas não é certeza, é com o mínimo de pessoas que acontecem, né? Existe o perigo de, numa chuva, cair uma telha? Existe o perigo de virar um vendaval? Existe, de ter uma enchente? Existe, mas são perigos que não é na maioria das vezes que acontece. A pessoa com ansiedade generalizada, ela tem a percepção de catastrofizar tudo isso. Então, para ela, o perigo, ele é sempre muito maior do que na verdade é. Então, sair à rua é um perigo exagerado. Vai acontecer alguma coisa. Certeza que eu vou ser assaltado, ou então eu vou me perder. Certeza que vai acontecer alguma coisa. Se chover, certeza que vai destelhar minha casa, certeza que eu vou ficar sem onde morar, que a chuva vai levar meu carro embora. Catastrofização. Então, esse é um dos grandes problemas que a pessoa com ansiedade generalizada sofre. Ela exagera a gravidade dos problemas. Mas ela não tem controle sobre isso. Faz parte da sua natureza ansiosa e da doença chamada ansiedade generalizada. E pela pessoa estar o tempo todo sempre preocupada com as coisas, vigiando, prestando atenção em tudo, no fundo, ela não presta atenção nas coisas que ela precisa guardar na memória. Você tá lendo um livro, mas daí a cabeça da pessoa que tem ansiedade generalizada tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Tá pensando como vai ser a prova, que vai tirar um 0, tá pensando que vai reprovar de ano, tá pensando na conta que tem que pagar amanhã, tá pensando
pensando na conta que venceu ontem, será que ela pagou mesmo? Será que o banco compensou? Tá pensando que tá faltando tomate na geladeira? Tá pensando que, meu Deus, mas eu comprei tomate, por que gastou tanto tomate? E ela tá lendo o livro, né? Ou seja, ela não vai fixar na cabeça, na memória, aquilo que ela tá lendo, porque tá passando tantas coisas generalizadas sobre acerca de tantas coisas na cabeça dela, que focar a atenção é muito difícil. E sem o foco de atenção, isso não vai lá no nosso cérebro para a memória. Por isso que é muito comum as pessoas com ansiedade generalizada se queixarem de falta de memória, porque elas estão o tempo todo prestando atenção em tudo e às vezes não o suficiente naquilo que ela tem que focar a atenção. Um outro sintoma também bastante comum é a insônia, né? Deita na cama e aquele pensamento não para de jeito nenhum. Pensa os milhões de coisas que deixou de fazer, os milhões de coisas que tem que fazer amanhã, ainda aumenta os problemas, né? Aquilo fica passando um monte de coisa na cabeça e a pessoa acaba não conseguindo entrar no sono, né? A dificuldade da pessoa ansiosa geralmente é de pegar no sono, uma ansiedade que a gente chama de insônia inicial, tá? Essa é a característica mais comum na insônia. Lembrando que insônia traz outros problemas. A insônia vai agravar a ansiedade e isso vai gerar um ciclo. A ansiedade generalizada, ela tem tratamento. A pessoa não precisa, vocês não precisam viver essa vida, dessa correria, dessa agitação mental que realmente, vamos combinar, é muito sofrida, né? Para si, até para quem tá à sua volta, muitas vezes acaba ficando apavorado junto. Tem tratamento medicamentoso, a terapia nos ajuda muito, a terapia específica, sabe? E não precisa ser um tratamento para o resto da vida. Muitas vezes a gente trata por um período de tempo e suspende o remédio. Pode ser que volte depois, mas se bem tratado e se tratado desde o início, a gente consegue ótimos resultados para os quadros de ansiedade generalizada. Tá? Lembrando também que é necessário observar se não tem outros transtornos psiquiátricos que giram em volta da ansiedade generalizada. É comum a associação com síndrome do pânico ou crise de pânico, é comum a associação com depressão, é comum a associação com algumas doenças psicossomáticas, né? Aliás, a ansiedade generalizada faz muitos sintomas somáticos, ou seja, com apresentação corporal, palpitação, suor, formigamento, sensação de amortecimento nos membros, pressão na cabeça. A ansiedade generalizada vem acompanhada muitas vezes de sintomas físicos. Daí a pessoa às vezes fica procurando lá aqueles sintomas em outros especialistas e na verdade se trata de um quadro de uma origem emocional manifestada no corpo, né? Numa forma psicossomática. Todos nós, normais, com ansiedade ou não, somatizamos as coisas de alguma forma. Quem nunca teve uma dorzinha de barriga antes de algum evento importante? Ou quem nunca ficou com dor de cabeça após um dia extenuante, né? Então, nós somatizamos, isso é natural do ser humano, levar para o ambiente corporal, às vezes, excessos, pressões e tudo mais do nosso âmbito psíquico. E isso não torna a pessoa fraca, isso é natural, isso é esperado que aconteça. Mas também a gente não pode ficar tentando procurar cabelo em ovo se ele está em outro lugar. Então, muitas vezes se atente
a seus sintomas físicos, porque talvez eles sejam, no fundo, de ordem emocional. Descartando as causas clínicas, olhando, fazendo exames, procurando, né? Não vamos dizer que tudo é de cara psicossomático, mas vale a pena ressaltar que isso é algo muito comum. Espero ter ajudado vocês. A ansiedade generalizada está no topo das doenças mais comuns e faz muita gente sofrer, sendo que tem tratamento, tem ajuda. Procure um especialista, procure ajuda e vamos acabar com esse fantasma aí. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima!